Gente, ninguém me mandou dúvida. E aí eu fiz um resumo sobre os principais conceitos do capítulo, bem resumidinho. Queria dar um exemplo. E aí a gente pode discutir mais. Ah, peraí que alguém escreveu um trem aqui, eu não vi. Ah, a Ana. Bom dia, Ana. E aí a gente vê mais dúvidas, tá bom, gente? Então tá. O capítulo 3, ele trata do movimento em 2 ou 3 dimensões. Basicamente, as coisas que a gente vai fazer são as mesmas coisas tratadas no capítulo 2, só que agora a notação vetorial é importante. E então é importante a gente lembrar a definição de algumas coisas, né? Por exemplo, o vetor posição, o que é o vetor posição? O vetor posição é um vetor que vai da origem do sistema de coordenadas até o ponto onde está o objeto ou a partícula que a gente está estudando, né? Então, nessa figura aqui que eu tirei do livro, ele mostra um desenho legal. Aqui você tem o vetor posição R, né? E veja que ele é decomposto, né, em partes x, y e z, x, y e z, que estão multiplicadas pelos vetores unitários I, J, K. Então, o vetor posição, você escreve como uma posição em x na direção I, mais uma posição em Y na direção J, mais uma posição Z na direção K, né? E observe nesse desenho aqui que o vetor em azul, que é o vetor posição, é a soma dos vetores XI mais YJ mais EK. Um outro conceito importante é o vetor deslocamento. O que é isso? É um vetor que é dado, que eu vou chamar de delta R, vetor que é igual a um R final menos uma posição R inicial. Aqui na figura, você tem os vetores R1 e R2, que mostram a posição P1 e P2 de uma partícula que está fazendo essa trajetória aqui, ó, no espaço tridimensional. O espaço tridimensional está representado pelo sistema de coordenadas x, y, z. E aí a partícula faz essa trajetória e ele mostra os pontos P1 e P2 e define a partir da origem, né, a posição R1 e R2, e o delta R, né, é simplesmente o vetor R2 menos o vetor R1. Está mostrado aqui na figura. E observem que se a gente presta atenção, né, na definição de velocidade média, que é uma coisa que a gente já definiu para uma dimensão, aqui para 2 dimensões, a velocidade média continua sendo agora o vetor deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. Então, observe aqui que o vetor velocidade média, ele é um outro vetor dividido por um escalar. Então, o vetor velocidade média, ele está na mesma direção e sentido do vetor deslocamento, que é o que está mostrado aqui na figura, né? Esse vetor aqui verde é o vetor deslocamento, e o vetor velocidade média é um vetor que está na mesma direção e sentido do vetor deslocamento. Certo? Então, nada mudou, né? Se você parar para pensar. E como é que eu faço contas com esses vetores? Eu faço componente por componente. Eu lembro, então, que o vetor velocidade média, então, por exemplo, deixa eu desligar esse barulho aqui. O vetor velocidade média, na verdade, nada mais é do que uma velocidade média na direção x, né? Na direção y, mais uma velocidade média na direção y, na direção de j, eu errei aqui, mais um vetor velocidade média z na direção
K, certo? E cada um desses componentes aqui é definido daquela mesma forma que está escrito aqui, ó, né? A velocidade média em x é simplesmente um ΔX sobre um ΔT, a velocidade em média em y é um ΔY sobre um ΔT, e z, um ΔZ sobre o ΔT. Quando a gente toma o limite, né? Lembra, quando a gente toma o limite de ΔR, né, por ΔT, quando o tempo ele tende a zero, a gente tem o quê? A derivada de R no tempo, que é a velocidade, o vetor velocidade, que é a velocidade instantânea. Então, se você for nesse desenho aqui, por exemplo, né? Se você for nesse desenho aqui, por exemplo, e pegar o ponto P2, né? O ponto P2, e ir colocando ele cada vez mais próximo, né? Do ponto P1, ou seja, diminuindo o intervalo de tempo, você vai ver que o vetor velocidade média, ele vai tender para uma reta tangente à trajetória, certo? E é exatamente assim que a gente vê o vetor velocidade instantânea, que é simplesmente o vetor velocidade, né? E o vetor velocidade, ele é sempre tangente à trajetória por causa disso, né? Então, aqui, ele mostra um espaço tridimensional com uma trajetória, né, qualquer aqui nesse espaço tridimensional, e o vetor velocidade, por exemplo, nesse ponto P1, é esse vetor que é tangente à trajetória. E no ponto P2, novamente, a gente tem um vetor velocidade no ponto V2, que é tangente à trajetória. Então, novamente, o vetor velocidade para 3 dimensões, ele vai ser tratado da mesma forma, só que você vai tratar componente por componente, Vxi mais Vyj mais um Vzk, onde Vx é a velocidade em x, Vy é a velocidade em y, Vz é a velocidade em z, né? E isso aqui nada mais é do que a derivada do deslocamento em x no tempo, mais a derivada do deslocamento em y, né? Em j, a derivada da posição. E dz, dt, k. E uma coisa interessante sobre esses movimentos em 3 dimensões é que você pode tratar os movimentos separadamente, eles são independentes, né? Então, você vai usar as equações de movimento, as equações de cinemática pertinentes para cada posição, para cada direção separadamente, e depois você só faz uma soma vetorial. Certo, pessoal? Da mesma forma que a gente definiu a aceleração média, a velocidade média, a gente pode definir agora uma aceleração média para 3 dimensões. Esse exemplo que está mostrado aqui é uma figura do livro em que ele mostra um carro fazendo uma trajetória curva. Então, a trajetória do carro é a linha pontilhada, e aqui, quando o carro está na posição P1, ele mostra o vetor velocidade V1, e na posição P2, o vetor velocidade V2. Aqui, nesse desenho, ele pega, então, o vetor velocidade V1 e o vetor velocidade V2, aqui, né? E ele faz a subtração de um pelo outro, né? Então, se você pega V2 menos V1, a gente tem esse vetor aqui, ó, que eu vou fazer ele em verde, esse vetor aqui, que é a variação da velocidade ΔV. O vetor variação de velocidade. E quando a gente lembra da definição de aceleração média, que é simplesmente, né, um ΔV sobre um ΔT, a gente aplica isso também
para essas grandezas vetoriais, e a gente vê que a aceleração média, ela está na mesma direção e sentido do vetor de variação de velocidade, que é o que mostra nessa figura aqui, né? O ΔV, ele está apontando para dentro da trajetória, certo? E a aceleração média, obviamente, está apontando na mesma direção e sentido de ΔV, que é o que dá para ver por aqui, certo? E, novamente, né, a gente pode definir o vetor aceleração instantânea ou simplesmente vetor aceleração como limite desse ΔV sobre ΔT, né? Então, a aceleração, propriamente dita, é um limite, né, quando o ΔT tende a zero, né, de um ΔV sobre um ΔT, e isso é simplesmente a derivada do vetor velocidade no tempo. E exatamente como foi discutido lá em cima para o vetor velocidade, né? O vetor aceleração, então, é uma aceleração na direção x em y, mais uma componente em y, né? Mais uma componente em z. E se você quando você toma esse limite, que é o que mostra nesse desenho aqui, né? Você pega o vetor P2 e vai trazendo ele cada vez mais próximo de P1, ou seja, aqui o que você está fazendo é fazer esse ΔT tender a zero. Você vê que a aceleração, o vetor aceleração, ele está sempre apontando para dentro da trajetória. Certo, pessoal? Alguma pergunta até aqui? Não, né? Beleza. E aí, uma coisa importante que a gente vai usar muito sobre o vetor aceleração é o seguinte: observe que quando você estuda a variação de um vetor, você estuda a variação de todos os aspectos do vetor. Então, eu posso variar o módulo do vetor e a direção do vetor. Isso tem a ver com a direção do vetor que é a derivada desse vetor. Então, por exemplo, no caso do vetor velocidade, cuja derivada é o vetor aceleração, observe o seguinte, né? Se a velocidade está nessa direção e sentido, né? E a aceleração está na mesma direção e sentido, o que esse vetor aceleração vai fazer com a velocidade? Né? Ele vai mudar o módulo da velocidade. Agora, se a aceleração, eventualmente, tiver algum componente perpendicular à velocidade, a gente tem uma mudança de direção do vetor velocidade. Então, aqui, ó, eu tenho a aceleração, que é a componente da aceleração, que é perpendicular à velocidade, e aqui eu tenho a componente da aceleração, que é paralela à velocidade, certo? Então, a aceleração que é paralela à velocidade vai mudar o módulo da velocidade. E a aceleração que é perpendicular à velocidade muda somente a direção da velocidade. Tá claro, pessoal? E aqui, eu não fiz o desenho, mas eu vou fazer aqui. Então, por exemplo, o exemplo que eu vou dar, vou fazer aqui em cima, que tem mais espaço. Deixa eu apagar esse aqui, que eu já sei o que eu vou falar. Vai me atrapalhar. Deixa eu apagar esse aqui, que a gente vai ter mais espaço aqui. Não sei nem apagar esse troço, credo. Beleza. O que eu quero dizer com isso? Então, vamos supor que você tenha um carro que está fazendo uma curva. A trajetória é essa linha laranja, certo? Então, aqui nesse ponto, você tem o vetor velocidade e vamos supor que esse carro está fazendo uma curva e está ganhando velocidade em módulo. Então, ele está acelerando.
Então, se ele está ganhando velocidade em módulo, isso quer dizer que a componente da aceleração, que é paralela à velocidade, está no mesmo sentido da velocidade. Ou seja, a aceleração, ele é um vetor que tem uma cara mais ou menos assim, né? De tal forma que se eu pegar esse vetor aceleração e fizer uma decomposição em dois vetores, sendo que um deles é paralelo à velocidade e o outro perpendicular, né, à velocidade, eu tenho que essa componente paralela vai aumentar o módulo da velocidade, porque está apontando na mesma direção e sentido da velocidade, e essa componente aqui, ó, perpendicular, ela vai mudar a direção da velocidade, certo? Se você agora analisar o mesmo problema, um carro, por exemplo, numa curva, e o módulo da velocidade está diminuindo, ou seja, o carro está desacelerando, né? O que eu vou ter? Eu vou ter aqui a minha trajetória curva, né? Aqui eu tenho um ponto, eu tenho o vetor velocidade, e se o carro está na curva desacelerando, quer dizer que a componente da aceleração, paralela à velocidade, ela está no sentido oposto à velocidade. Então, a aceleração, ela teria uma cara assim, ó, de tal forma que a componente da aceleração paralela à velocidade está no sentido oposto da velocidade, então diminui o módulo da velocidade, e da mesma forma, como no exemplo anterior, eu tenho uma componente da aceleração que é perpendicular à velocidade e é responsável pela mudança de direção da velocidade. Certo? Tá claro, pessoal? E a gente pode pensar também no movimento, que é o movimento circular uniforme, em que você tenha uma velocidade, né, v, por exemplo, que tem um módulo constante, né, só que você está fazendo uma curva. Então você fala, se o módulo da velocidade é constante, eu não tenho aceleração. Essa afirmação é falsa. Por quê? Porque se você está mudando a direção do vetor velocidade, você está mudando a velocidade. Então, você tem uma aceleração, só que dessa vez, a aceleração, ela vai ser tal que ela só vai ter componente na direção perpendicular à velocidade, né? E a velocidade, a aceleração paralela à velocidade é nula. Então, você não muda o módulo, mas você muda a direção. Você muda a direção da velocidade. Então, observe, então, que todo movimento curvo, que faz uma curva, ele é acelerado, né? Tá claro, pessoal? Indira, Oi. vamos aproveitar para trocar os intérpretes? Sim. Então, vamos lá. Tchum, tchum, tchum. Tchum. Pronto. Onde que eu tava? Tá. Então, beleza. Então, no livro, por exemplo, ele dá um exemplo de uma trajetória curva qualquer, né? Ele dá um exemplo de uma trajetória curva qualquer, e aí ele mostra os vários pontos, né? Por exemplo, ponto 1, um ponto 2, deixa eu mudar de cor para ficar mais fácil de ver, um ponto 2 qualquer, onde você tem uma velocidade V2, esse aqui é uma trajetória meio reta, né? E um ponto 3 aqui, ó, com a velocidade V3. E ele pede para você desenhar o vetor aceleração
para cada um desses pontos. Então, pelo que a gente acabou de ver aqui, né, o vetor aceleração ele está sempre apontando para dentro da curva, né? Então, para esse ponto 1 aqui, por exemplo, o vetor aceleração ele pode ser um vetor como esse que eu desenhei aqui, ó, né? E a gente ainda pode ser mais específico. Se a pessoa falar que, por exemplo, no ponto 1, ele está acelerando, o corpo está acelerando no ponto 1, eu posso dizer com certeza que a aceleração, ela é assim, dessa forma que eu desenhei. Por quê? Porque dessa forma, eu vou ter uma componente paralela à velocidade, que está no mesmo sentido da velocidade, e aqui é a componente perpendicular à velocidade, que vai mudar a direção da velocidade, certo? No ponto 2 aqui, ó, como que seria a aceleração? Se essa trajetória ela é uma linha, né, é uma reta, no ponto 2, com certeza a aceleração ou é nula, ou ela está apontando na mesma direção e sentido da velocidade, ou seja, o corpo está acelerando, ou ela pode estar apontando no sentido oposto da velocidade, se o corpo estiver desacelerando. E nesse ponto 3 aqui, a aceleração ela tem que estar apontando para dentro da curva também, né? E, de novo, se você tiver uma aceleração perpendicular à velocidade, isso quer dizer que você está num movimento em que o módulo da velocidade é constante, não é isso? Agora, se tiver no movimento acelerado, a aceleração ela vai ser tal que eu tenho uma componente no mesmo sentido da velocidade. E se nesse ponto o objeto estiver desacelerando, a aceleração ela vai estar mais ou menos assim, com uma componente sempre para dentro, porque eu estou fazendo uma curva, só que dessa vez a componente que é paralela à velocidade está no sentido oposto à velocidade, para diminuir o módulo da velocidade. Então, isso aqui é uma coisa que a gente tem que aprender, e no livro ele discute esse tipo de desenho. Vocês chegaram a olhar isso, gente? Eu, particularmente, só vi semestre passado. Desculpa. Tudo bem, vamos ver de novo. Então, você viu semestre passado, você já viu, já tá bom. O Yuri está fazendo uma pergunta. Então, se tiver em aceleração, o vetor aceleração vai estar entre 0 e 90 graus do vetor zero velocidade? Não, Yuri. Por quê? Olha só, se o vetor velocidade é esse aqui, certo? O vetor aceleração, ele pode ser um vetor que aponta nessa direção, ó. Certo? E aí, esse ângulo aqui, ele é maior que 90 graus. Entendeu? Nessa situação específica que eu acabei de desenhar aqui, né, você tem que a componente da aceleração paralela à velocidade está no sentido oposto da velocidade. Então, esse corpo estaria desacelerando, certo? E a componente perpendicular à velocidade, a componente da aceleração perpendicular à velocidade, ela seria responsável pela mudança de direção da velocidade. Então, para uma aceleração nessa direção que eu desenhei aqui, com certeza, né, há uma trajetória curva, por exemplo, assim, né? Porque a aceleração ela sempre aponta para dentro da curva. Tá claro, Yuri? Olha só, o vetor aceleração, ele não tem nenhuma amarra com o vetor velocidade, tá? São vetores e um é a derivada do outro, tá bom? Beleza. Posso continuar então, Yuri? Vamos lá, então. Beleza. Então, gente, observem aqui, ó, que para tudo que eu falei, né,
para tudo que eu falei aqui, eu tenho, então, eu posso definir a posição de um objeto no espaço, né, como um R, né, que é um X na direção Y, mais um Y na direção J, mais um Z na direção K. E a boniteza, vamos dizer assim, tá na moda, né, a palavra boniteza em Juiz de Fora. A boniteza desse negócio é a seguinte: eu posso tratar um movimento em cada uma das dimensões de maneira independente. E um exemplo é esse, que é o movimento de projéteis, né? No movimento de projéteis, o que eu tenho no movimento de projéteis? Eu tenho que, na direção vertical, o Y, a altura Y é igual a um Y0 mais um V0YT mais um AT2 sobre 2. Ou seja, na direção Y, eu tenho um movimento uniformemente acelerado, né? E desconsiderando o atrito com o ar, na direção X, eu tenho simplesmente um movimento uniforme, um x0 mais um v0xt. Então, quando a gente trata de movimento de projéteis, para alguns tipos de projéteis, você pode considerar o seguinte: você faz aproximações, né? A primeira aproximação é que você não tem atrito com o ar. Se você não tem atrito com o ar, a única força que atua no projétil é a força gravitacional. E a segunda aproximação, ela tem a ver com a direção dessa força. Você vai supor que você está suficientemente próximo da superfície terrestre para considerar a Terra plana. Fico até com medo de falar isso, de Terra plana, nesses dias atuais. Você faz uma aproximação de Terra plana de tal forma que a gravidade, né, ela está apontando sempre para baixo, né? A aceleração da gravidade, ela está sempre apontando para baixo. Então, na direção Y, eu tenho uma aceleração. E na direção X, eu não tenho nenhuma aceleração. Então, para esse exemplo específico aqui, né, como é que é o meu R? Né? O meu R é um X, que é igual a um x0 mais um v0xt. Esse R é um R de t, né? Vamos escrever aqui para ficar bonitinho. Esse R, a minha posição em função do tempo, ela vai ser um x0 mais um v0xt na direção Y, mais um y0 mais um v0yt, menos, aqui eu já vou botar a gravidade, né, gt2 sobre 2, na direção J. E aqui tem uma informação importante: se eu estou dizendo que a aceleração é menos g, isso quer dizer que eu escolhi o meu J positivo para cima, né? O meu sistema de coordenadas é esse aqui que eu estou utilizando. O que me fez lembrar de uma coisa muito importante. Quando eu escrevo um vetor R em função dos vetores unitários I, J, K, para eu fazer isso, eu tenho sempre que definir o sistema de coordenadas. Porque, de novo, o sistema de coordenadas é arbitrário. É você que escolhe a origem do seu sistema de coordenadas e para onde que estão apontando os seus vetores unitários. Então, para eu apresentar um vetor dessa forma que eu apresentei aqui, eu preciso dizer: o meu sistema de coordenadas é esse aqui. Que, no caso, é esse aqui, que eu desenhei com I da esquerda para a direita, né? E o J de baixo para cima. Tá claro, gente? Então, observem, né, que os movimentos em X e Y são independentes e o que amarra os dois é o tempo t, né? Alguma pergunta em relação a isso? Ele até faz aqui, ó, ele decompõe, aqui está o movimento de projéteis, né? Nesse desenho aqui está o movimento de um projétil que sai da origem com uma velocidade inicial v0, e aí ele tem que decompor essa velocidade v0 num v0x e num v0y, né? Então, ao longo de x, o que eu tenho? Eu tenho simplesmente um movimento retilíneo uniforme, né? Eu tenho
o módulo da velocidade é constante, né? Agora, ao longo de y, ele faz essa projeção aqui, né? Primeiro eu saio com uma velocidade v0y, e essa velocidade, veja bem, ela vai diminuindo em módulo até chegar em 0, que é a altura máxima, e depois ela vai aumentando em módulo até chegar ao chão com uma velocidade de mesmo módulo da velocidade inicial. Tá claro, pessoal? Então, ao longo do movimento aqui, por exemplo, a trajetória é essa linha pontilhada, e, por exemplo, nesse ponto aqui, ó, a velocidade V3, ela é tangente à trajetória, né? E você tem uma velocidade em Y e uma velocidade em X, né? E a velocidade em X é sempre a mesma, em Y que muda. Alguma pergunta em relação a essa pequena discussão? E uma coisa que eu até botei aqui no final, ó, atenção às fórmulas decoradas. Quando vocês forem estudar no livro, vocês vão ver que a partir dessas duas equações aqui, e das equações de velocidade, né? Você tem que ver y, deixa eu mudar de cor aqui. Você vai ter que ver y, se você derivar o y, você vai ter vy igual a um v0y menos um gt, né? E o vx vai ser simplesmente a velocidade inicial em x, que não muda. E no livro ele apresenta um monte de fórmulas diferentes que associam, né? Por exemplo, você pode escrever a altura em função da distância horizontal x. E essas são fórmulas prontas. E que eu acho que vocês não devem utilizar. Por quê? Porque vocês estão aprendendo, tem que partir disso aqui. E as fórmulas prontas, elas fazem várias... afirmam várias coisas. Por exemplo, para a fórmula pronta de y em função de x, ele fala que y0 é igual a 0 e x0 é igual a 0. A depender do problema, a origem é escolhida de tal forma que isso não é verdade. E aí essa fórmula pronta, ela tem que ser adaptada. Então, eu peço a vocês que não usem as fórmulas prontas. Vamos trabalhar com movimento de projéteis usando essas fórmulas iniciais aqui, ó, que são as equações de cinemática para aceleração constante ou aceleração nula, no caso do x, e que vem de integração de uma constante a, e aí você integra no tempo. Tá claro, gente? Então, cuidado com as fórmulas prontas que estão no livro. Então, para dar um exemplo, então, de aplicação, a gente vai fazer esse exercício aqui, ó. Que é um exercício que eu não sei de onde é. É um exercício de uma prova de, sei lá, de 5 anos atrás, eu acho. Essa prova é bem velha. Então, o que ele está falando aqui é o seguinte. Considere que o vetor posição de um objeto ou de uma partícula em função do tempo seja esse aqui, ó. Então, eu tenho um R de t, um vetor R de t, que é 3 metros por segundo vezes t na direção i, mais 1 metro por segundo ao quadrado vezes t ao quadrado na direção j. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó, que para você dar uma posição em função do tempo, você precisa dar unidades. Então, aqui, ó, eu tenho alguma coisa que multiplica o tempo, e essa coisa aqui, ela tem unidade. Essa outra coisa aqui, ó, que multiplica o tempo ao quadrado, também dá unidade, tem unidade. E são essas unidades aqui, junto com a unidade do tempo, que vão definir a unidade da posição, né? Provavelmente, se você usar aqui, então, se você fizer uma análise dimensional e você colocar o tempo em segundos aqui, ó, você vai ver que
essa posição ela vai ser dada em metros. Tá claro, gente? Então, atenção, na hora de apresentar um vetor posição, na hora de apresentar um vetor velocidade, né? Esses caras têm unidades, tá bom? Porque posição e velocidade têm unidade, tá bom? Então, vamos lá. Na letra A, ele pergunta qual o módulo da velocidade em função do tempo. Então, na letra A, ele quer o módulo do vetor velocidade. Para eu achar o módulo do vetor velocidade, primeiro eu vou achar o vetor velocidade. E ele é o quê? É a derivada da posição no tempo. Facilmente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que derivar a posição. Isso aqui é um polinômio careta, então é fácil de derivar, né? Essa primeira parte aqui fica 3 metros por segundo, né? E essa outra parte aqui fica 2 vezes 1 metro por segundo ao quadrado vezes t, né? Peraí que eu fiz tudo errado aqui. Isso aqui está na direção I, né? E isso aqui está na direção J. Beleza. Tranquilo? Então, o vetor velocidade, ela tem componente constante igual a 3 metros por segundo na direção I, e a componente em J, ela varia linearmente com o tempo. Esse é o vetor velocidade, só que ele pediu um módulo, né? O módulo desse vetor, como é que eu acho o módulo? Eu pego cada componente, elevo ao quadrado e tiro a raiz, né? Então, o módulo de V, né, vai ser uma raiz quadrada, vou fazer uma raiz quadrada bem grandona aqui, né? De quê? De 3 metros por segundo, tudo ao quadrado, inclusive as unidades, né? Mais 2 metros por segundo ao quadrado vezes t ao quadrado. Então, você arruma isso aqui e você vai ter alguma coisa do tipo raiz quadrada de 9 metros ao quadrado por segundo ao quadrado, mais 4 metros ao quadrado por segundo à quarta potência, vezes t ao quadrado. Esse aqui é o vetor, esse aqui é o módulo de V em função do tempo. Tranquilo? Alguma pergunta em relação a essa parte? Não. Então, vou continuar. Professora, o módulo fica assim mesmo? O módulo fica, você não gostou? Não, achei tão bonitinho. Tão feiozinho. Porque o módulo, olha só, o módulo é um número, certo? O módulo é um número. E ele varia no tempo para esse movimento apresentado no problema. Então, é um módulo que varia no tempo. Então, é um número que vai variar no tempo com essa cara aqui. Tá bem? É uma função de t. É uma função de t escalar. É uma função escalar de t. Tá bom? Agora, a velocidade propriamente dita é um vetor que também varia no tempo, só que você tem os componentes I e J. Módulo não. Módulo é só um escalar. Tá bom? Tá, obrigada. Indira, vamos aproveitar e trocar, por favor? Pois não. Foi. Na letra B... Professora, fizeram a pergunta aí no chat. Ó, valeu. Por que colocar 3 metros por segundo vezes TI? Ana, não entendi. Metros por segundo, você está falando... Aí agora eu vou ter que olhar aqui e lá, peraí. Você está falando de quê, Ana? Você está falando dessa parte aqui? O que você não entendeu? Ou dessa parte aqui? Isso. Eu estou referindo a essa parte onde você fez a substituição desse valor que a função já apresenta. Acho que é lá em cima mesmo, lá no enunciado. A função que é colocada lá no enunciado. Essa função aqui, qual que é a dúvida?
Sim, sim. Ah, tá. Você quer saber de onde que veio isso aqui? Então, Isso por aqui, exemplo, a partir dessa função que foi dada, então, eu já utilizo esse mesmo valor, 3 metros por segundo, vezes tempo, na direção e chapéu, é isso? Isso aqui ele já te deu, no enunciado, ele já te deu o vetor posição. Vetor posição ele já te deu. Ele fala o seguinte, eu tenho uma partícula e ela se movimenta no espaço usando essa regra aqui, ó, né? Isso aqui é a posição em função do tempo. Isso aqui ele já te dá. Daqui para cá, Ana, o que eu fiz para sair do vetor posição para o vetor velocidade aqui, ó, eu derivei componente por componente desse vetor. Então, ó, para eu sair disso aqui e chegar nisso aqui, ó, eu derivei um polinômio, né? Qual que é a derivada de um polinômio? De grau 1. É simplesmente a constante que o acompanha, que nesse caso é 3 metros por segundo. E aqui eu fiz a mesma coisa, eu derivei, né? Grau 2 fica 2 vezes a constante vezes o tempo. É isso? É essa a sua dúvida? Como que eu cheguei na velocidade? Ah, entendi. Então foi um processo de derivada, né? Eu derivei. Por quê? Né? A velocidade, ela é definida como sendo a derivada da posição no tempo. Né? E você faz igual. Com vetores, você faz da mesma forma que você faz com escalar. Você deriva componente por componente, no tempo. Entendeu? E aí o vetor velocidade, ele vira esse cara aqui, ó. Então, você tem um vetor que tem uma componente Vx, que é essa aqui, né? E uma componente Vy, que é essa aqui, varia no tempo. E o módulo do vetor vai ser o quê? Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado, tudo dentro de uma raiz quadrada. Tá claro? Sim, claro. Então, beleza. Então, na letra B, ele pede o módulo da componente da aceleração, que é paralela à velocidade, em função do tempo. Então, na letra B, né, o que ele está pedindo é o módulo da componente da aceleração, que é paralela à velocidade. É isso aqui que ele está pedindo. Nossa Senhora, como é que eu faço isso, professora? Primeiro, a primeira coisa que a gente pensa, né, para resolver isso, é achar o vetor aceleração. O vetor aceleração é simplesmente a derivada da velocidade no tempo, né? Que é dado pelo quê? Como é que eu vou achar isso? Eu vou achar isso derivando a velocidade no tempo. Essa pessoa aqui. Então, se você derivar isso aqui, em I você não tem variação no tempo. Então, a velocidade é 0 em I. E em J, se você deriva aqui, ó, você tem 2 metros por segundo ao quadrado na direção J. Falei assim, pô, professora, a aceleração é constante em J. Como é que eu vou achar a aceleração paralela à velocidade em função do tempo? É fácil. A gente lembra que a aceleração paralela à velocidade, ela é a derivada no tempo do módulo da velocidade. Certo? E o módulo da velocidade eu calculei aqui na letra A, ó. Tá aqui o módulo da velocidade. Então, o que eu tenho que fazer é derivar isso aqui no tempo, e não a velocidade. Vocês entenderam a diferença? Então, se eu derivo o módulo da velocidade no tempo, eu tenho que derivar esse cara aqui, né? Fica eu tenho que derivar 9 metros ao quadrado por segundo ao quadrado mais 4 metros ao quadrado por segundo à quarta vezes T2, isso aqui elevado a meio, né?
Eu só reescrevi o que está aqui em cima. Porque assim fica mais fácil de eu derivar. Pelo menos para mim fica. Então, a aceleração paralela à velocidade, ela vai ser o quê? Aí eu vou derivar isso aqui, eu vou usar a regra da cadeia, né? Vai ser igual a meio dessa coisa toda aqui dentro, né? 9 metros ao quadrado por segundo ao quadrado, mais 4 metros ao quadrado por segundo à quarta, vezes t ao quadrado, elevado a menos meio, vezes a derivada do tempo que está aqui dentro, que é 4 metros, vai virar 8, né? 8 metros ao quadrado por segundo à quarta, vezes t. Né? Então, se você ajeitar para ficar bonitinho, esse menos meio aqui botar embaixo, divido esse 8 por 2, eu vou ter alguma coisa do tipo 4 metros ao quadrado por segundo à quarta vezes t, dividido por uma raiz quadrada. Dividido por uma raiz quadrada porque eu estou elevando essa coisa aqui a menos meio, né? Então, eu tenho uma raiz quadrada aqui, que é 9 segundo ao quadrado mais 4 metros ao quadrado por segundo à quarta vezes t ao quadrado. Então, essa equação aqui, ó, veja bem, ela me dá a aceleração paralela à velocidade em função do tempo, né? Isso aqui é um escalar, né? Vai te dar um módulo, é um escalar, é uma função de t. Tá claro, gente? O que eu fiz? Eu só derivei. Professora, Oi. você derivou o módulo porque é o paralelo, né? Sim, veja bem, né? Ele pediu a componente paralela da aceleração. E ela é a variação do módulo. Então, por isso que eu derivei o módulo. Eu estou aqui mostrando sem te mostrar, desculpa, tá? Então, por isso que eu derivei o módulo, certo? E não derivei a velocidade. Lembre que quando eu derivo a velocidade, aqui, o que eu tenho é o vetor aceleração, que é esse aqui, ó. Esse aqui é o vetor aceleração total. Ah, entendi. Tá beleza? Então, o vetor aceleração total, vou botar aqui, né, vai ser o quê? Vai ser a aceleração paralela à velocidade numa direção arbitrária que eu não consigo escrever, que é a direção da velocidade, vou botar um vetor unitário V aqui, certo? Mais a componente perpendicular numa direção de um vetor unitário que eu vou chamar de P-chapéu, que é o vetor que é sempre perpendicular à velocidade. Interessante, às vezes isso aqui fica um pouco confuso, porque se você olhar aqui, a velocidade, ela está mudando de direção, mas a aceleração, ela não está. A aceleração, ela está sempre na direção J. Tá vendo? Só que a velocidade muda de direção. Se a velocidade muda de direção, a componente da aceleração na direção da velocidade varia no tempo. Tá claro? Ah, faz sentido. Entendi. Faz sentido, né? É o caso, inclusive, é a mesma coisa que acontece no movimento de projétil. Olha só, no movimento de projétil, cadê o movimento de projétil? Olha só. No movimento de projétil, a aceleração, ela está sempre apontando para a direção menos J, né? E é menos 10 metros por segundo ao quadrado. Só que a velocidade, ela vai mudando de direção. Tá vendo? Então, a componente da aceleração perpendicular, paralela à velocidade e perpendicular à velocidade muda. Mas a aceleração total é um vetor constante. Entendeu? Uhum. Obrigada. Então, voltando aqui, essa é a letra B. Na letra C, ele pede o módulo da aceleração em função do tempo. Ah, isso aqui a gente já fez, né? O módulo da aceleração em função do tempo, olha só. A gente achou o vetor aceleração. É esse cara aqui. O módulo dele em função do tempo é 2 metros por segundo ao quadrado.
né? Então, a letra C, eu tenho simplesmente o módulo do vetor aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Ele pediu o módulo, tá? E na letra D, ele pede o módulo da componente da aceleração que é perpendicular à velocidade. Então, na letra D, ele pede o módulo da componente perpendicular à velocidade. Como é que eu faço isso? Isso aqui, eu sei que a aceleração ao quadrado é a aceleração perpendicular ao quadrado mais a aceleração paralela à velocidade ao quadrado. Então, a aceleração perpendicular vai ser igual à aceleração ao quadrado menos o módulo, né, da aceleração ao quadrado menos o módulo da aceleração paralela ao quadrado. Entendeu? Então, o módulo dessa aceleração aqui vai ser o quê? Vai ser essa coisa gigante aqui, né? Vai ser a aceleração, o módulo da aceleração ao quadrado, que é 2 metros por segundo ao quadrado, elevado ao quadrado, menos essa coisa gigante que está aqui, ó. Essa coisa gigante que está aqui, né? Eu vou botar isso aqui, só que eu vou levar isso aqui ao quadrado e vou tirar a raiz quadrada. Façam essa conta, tá? O resultado dá... Bom, o resultado dá isso. Eu nem arrumei para ficar bonitinho aqui, não. Tá? Eu simplesmente peguei isso aqui, elevei ao quadrado e coloquei aqui. Tá? Alguma pergunta em relação a... Alguma pergunta em relação a esse exercício, gente? Professora. Oi. Quando eu acho a aceleração e ela tem uma constante t, por exemplo, isso indica que ela, no caso, ela não é constante, né? Então, a constante t e ela não é constante, vamos reformular. Quando você tem uma aceleração, né? Você tem uma aceleração, né? E ela é, por exemplo, você tem um t aqui, quer dizer que essa aceleração ela varia no tempo, que ela depende de t. É isso que você está falando? Por exemplo, αt, onde alfa é constante. Sim, a aceleração varia no tempo. Beleza, obrigada. E aí, quando a aceleração varia no tempo, vocês têm que lembrar que vocês não podem usar aquelas equações prontas de cinemática. Quando a aceleração varia no tempo, vocês têm que integrar daquela forma do exercício 2.50, que a gente discutiu na aula passada, e eu coloquei esse exercício no fórum do Moodle. Vocês viram? Então, dei uma revisada lá, tá? O exercício 2.50. Beleza. Nossa, isso aqui virou uma esculhambação. Antes de postar lá, eu vou ter que apagar esse tanto de quadradinho que eu fiz aqui, senão ninguém vai entender. Esse exemplo aqui é um exemplo de movimento de projéteis, tá? Então, é um exercício 3.11 do livro, e ele fala o seguinte: você tem 2 grilos, eles estão, aí tem os nomes aqui, ó, Chirpy e Milada. De onde que eles tiram esses nomes? Mas vamos lá, né? O Chirpy e o Milada é o C e o M, para facilitar, 2 grilos, o grilo C e o grilo M, saltam do topo de um rochedo íngreme. Então, tá aqui o meu rochedo íngreme. O C, o Chirpy, simplesmente se deixa cair e chega ao solo em 3,5 segundos. Então, olha só, o Chirpy, o que ele faz? Né? Ele se deixa cair. Então, ele sai daqui e a trajetória dele é isso aqui, para baixo. Não tem nada para baixo aqui, deixa eu fazer um trem mais para baixo. Jesus Cristo. Gente de Deus. Pronto.
Então, essa é a trajetória do chirp, certo? E o outro, o outro grilo, ele salta horizontalmente com velocidade de 95 centímetros por segundo. Então, o outro grilo, ele dá um salto com uma velocidade inicial horizontal, V0, certo? Diferente de zero. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ter um deslocamento vertical. É isso que esse grilo vai fazer. E ele vai chegar no solo aqui. Certo? E a pergunta é, a que distância da base do rochedo esse milada vai chegar ao atingir o chão? Então, ele quer saber essa distância X aqui, ó. É isso que ele quer saber. Como é que eu resolvo isso? Nossa, eu não sei nem como é que eu começo, professora. Você começa como você vai começar todos os problemas de física. Primeiro, você faz um esquema, que é o que eu acabei de fazer aqui, é um desenho. E você agora vai fazer um sistema de coordenadas, certo? Você vai fazer um sistema de coordenadas. Está aqui o meu sistema de coordenadas, em verde. Tá? O meu sistema de coordenadas, ele vai ser tal que X é da esquerda para a direita, Y é de baixo para cima, e a origem é a base do penhasco, do rochedo, certo? Então, a primeira coisa é o esquema, a segunda coisa é o sistema de coordenadas. E agora eu vou ver quais são as equações pertinentes para resolver esse problema. Então, isso aqui, os dois grilos, eles têm um movimento de projétil, né? No caso do grilo C, né? Ele tem um movimento em Y, que é isso aqui, ó, que a gente já conhece, só que o V0Y é igual a zero, ele salta, né? Ele salta, ele simplesmente se deixa cair. Se ele se deixa cair, o V0Y é igual a zero. Então, eu tenho... Oi? Você falou que ele é projétil, ele não seria queda livre? Movimento de projétil é queda livre, se você parar para pensar. Porque a partir do momento que o projétil ele sai, por exemplo, você lança uma bola de beisebol, você lança uma bola de beisebol, dá uma tacada na bola de beisebol. A partir do momento que a bola não está mais em contato com o bastão, qual que é a única força que atua na bola? Se você desconsiderar a força de atrito com o ar. Não é a gravidade? Então é queda livre. Quando você tem um canhão, você atira uma bala de canhão. Depois que a bala saiu do canhão, ela está em queda livre. Não tem nenhuma outra força que atua sobre ela, entendeu? Então, o movimento de projétil que a gente está analisando aqui, a gente está fazendo as mesmas aproximações de queda livre. Uhum. Entendeu? Só que, nessa queda livre, né, você pode ter uma velocidade inicial. Então, se você parar para pensar olhando, Jesus Cristo, onde tem aqui? As equações são as mesmas, tá claro? Tá sim, professora, obrigada. Beleza, então o cara vai fazer isso aqui. Vamos aproveitar para trocar? Tá bem. Obrigada. Top. E como ele simplesmente se deixa cair, né? Ele vai cair na base do rochedo. Então, o movimento em X desse cara, ele vai ser simplesmente igual a X0, que é igual a zero. Ele vai cair aqui, ele não vai ter movimento em X, né? Então, isso aqui é para o grilo C. Agora, para o grilo M, você tem a mesma coisa, né? Para o grilo M, o movimento em Y, ele é independente do movimento em X. Então, você tem a mesma equação para o outro grilo. Por quê? Porque a velocidade inicial dele, ela é toda em X. O V0Y continua sendo igual a zero para o grilo M. E o X agora, ele vai ser igual a 1x0 mais
1V0x vezes t. Tá claro? E esse x0 aqui é igual a 0, porque eu falei que a origem está na base do rochedo. Beleza? Então, como é que eu acho essa distância? Essa distância, ela vai estar associada com o tempo de queda. Eu acho o tempo de queda aqui. Nem precisa. Ele já deu o tempo de queda, olha só. O tempo de queda é 3,5 segundos. Ele não deu a altura do rochedo, y0. Ele deu o tempo de queda direto. Nossa, isso é mais fácil que andar para frente, né? Então, se o tempo, esse tempo aqui, ó, para achar o deslocamento em x é o tempo de queda. Então, o deslocamento vai ser a velocidade inicial em x vezes t, que vai ser igual a 95 centímetros por segundo vezes 3,5 segundos, que é o tempo. 3,5 segundos. Então, segundo corta com segundo, né? Esse x aqui, ó, pela análise dimensional, que vai estar em centímetro. Vai ser 95 centímetros vezes 3,5. Eu fiz essa conta aqui? Fiz. Dá mais ou menos 3,33 metros. Então, o deslocamento ser igual a 3,33 metros. Mais ou menos, né? Dá 3,325, né, metros, de maneira exata. Beleza? Então, observe aqui que esse exemplo, ele serve para mostrar para a gente o seguinte. Ele serve para mostrar para a gente que os movimentos em x e em y são independentes. E eles estão amarrados no tempo, né? No movimento de projéteis. Tá claro? Alguma pergunta? O tempo de queda dos dois grilos é o mesmo tempo. É o mesmo tempo. Por que é o mesmo tempo? Porque se você olhar aqui, ó, para o grilo C, o Y, ele varia no tempo igualzinho o Y do grilo M. Então, apesar do grilo M ter um deslocamento horizontal, os dois vão chegar ao solo ao mesmo tempo, justamente porque os movimentos são independentes. Tá claro? Então, se você fizer esse experimento, né? Pega uma bola, deixa ela cair, ou lança ela verticalmente, as duas vão cair no solo ao mesmo tempo. Se esse experimento ele puder ser considerado na aproximação de resistência do ar nula, né? Tem que levar isso em consideração, né? Para um lançamento de um míssil daqui para, sei lá, para o meio do oceano, essas coisas assim, você tem que considerar a resistência do ar, tá? Mas para esse movimento de projétil que a gente está estudando aqui, o tempo é o mesmo. Exatamente. Exatamente, Márcio. É por isso que você usa o tempo do C no M. Exatamente. Porque em Y, os dois têm o mesmo movimento. Quando você projeta o movimento de M em Y, fica igualzinho o movimento de C. É isso que o exercício quer que você repare. Certo? Alguém tem alguma outra pergunta ou eu posso ir para o próximo? Professor, você poderia explicar novamente por que o tempo é o mesmo? Por que o tempo é o mesmo? Explico. O tempo é o mesmo porque quando os grilos eles saltam do penhasco, o primeiro grilo ele só cai, certo? E o segundo grilo ele salta com uma velocidade V0 que está toda em X. Entendeu? Se ele salta com uma velocidade que está toda em X, em Y, o movimento em Y do grilo M, ele é igualzinho ao movimento de queda livre do grilo C. Então, o movimento em Y dos dois grilos é igualzinho, eles caem igualzinho. Porque eles saltam ao mesmo tempo.
Só que o M tem um adicional que é o deslocamento horizontal, por causa da velocidade inicial horizontal. Deu para entender, professor. Obrigado. Beleza. Agora a gente vai fazer esse aqui. Ô, professora, só um minutinho. Quinta-feira vai ter aula, não vai? Quinta-feira? Então vamos saber. Desculpa eu te perguntar. Não sei. O que o calendário do curso está falando? Vamos ver o que o calendário do curso no Moodle está falando. Hoje é dia 1º, né? É. A próxima aula é dia 8. Então, não é quinta-feira. É o que está no Moodle, viu, gente? É o que está no Moodle. Olha o calendário do Moodle aqui. Plano de curso. Obrigado. Nada. Então, vamos lá. É recesso, né, Juliana? Isso aí. Então, vamos lá. Um homem está parado no alto de um edifício de 15 metros de altura e atira uma pedra com velocidade de módulo 30 metros por segundo, formando um ângulo inicial de 33 graus acima da horizontal. Despreze a resistência do ar. Então, vamos lá. O que eu preciso aqui? Eu preciso de um esquema. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é um esquema, né? O meu esquema é o alto do edifício. Aí eu já vou fazer o meu sistema de coordenadas, né? O meu sistema de coordenadas é um Y e um X aqui, ó. E eu vou chamar a base do edifício da origem do meu sistema de coordenadas. A altura inicial, então, é o topo do edifício. Então, eu tenho o Y0 igual a... Quanto que é? 15 metros, né? O Y0 é igual a 15 metros, né? E ele joga uma pedra com uma velocidade de módulo. Então, a velocidade V0 possui módulo de 30 metros por segundo, fazendo um ângulo θ0 de 33 graus com a horizontal. Então, quando eu for... o meu esquema não ficou legal aqui, que ficou embolado, mas eu vou desenhar aqui de outra cor. Então, a velocidade V0 aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui. A minha velocidade V0 é essa aqui, ó. Ela faz um ângulo θ0 de 33 graus com a horizontal, né? E aqui o meu Y0, que é o topo do edifício, é igual a 15 metros. E aí, na letra A, ele pergunta o seguinte. O que ele pergunta? A altura máxima acima do telhado atingida pela pedra. Então, o que vai acontecer com essa pedra, né? A trajetória dela vai ser uma coisa assim, né? Que altura máxima é essa? É a altura máxima a partir da altura do edifício. Então, esse ΔY aqui, ó, que eu estou procurando. Tá? Como é que eu acho isso? Eu posso fazer simplesmente usar aquela... observe que ele quer um deslocamento e eu só tenho a velocidade inicial. Peraí, deslocamento e eu tenho a velocidade inicial, a equação que eu posso usar é essa aqui, né? VY ao quadrado é igual a um V0Y ao quadrado mais um 2A ΔY. Só que observe aqui, ó, que eu preciso da velocidade inicial em Y. Então, eu tenho que decompor a velocidade V0 em X e em Y. Então, V0 está aqui, né? E eu vou decompor isso em X e em Y. Eu tenho um V0X e aqui eu tenho um V0Y. Certo? Então, o meu V0Y vai ser igual a um V0 seno de θ0, né? Esse ângulo θ0 aqui. E o meu V0x vai ser igual a um V0 cosseno de θ0. Se você fizer essa conta, né, V0 igual a 30 metros por segundo
e esse ângulo aqui de 33 graus, o V0y, o V0x eu fiz a conta aqui para andar rápido, 25,2 metros por segundo, e a componente em y da velocidade inicial é 16,3 metros por segundo. Agora eu consigo resolver essa equação aqui, né? Eu tenho, então, na altura máxima, o meu V0y é igual a zero. Então, a altura máxima aqui, ela vai ser ΔY igual a menos V0y ao quadrado dividido por 2A, que é igual a menos 16,3 metros por segundo ao quadrado dividido por 2 vezes a aceleração, que é menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Por que a aceleração é menos 9,8 metros por segundo ao quadrado? Porque a aceleração é para baixo e no meu sistema de coordenadas eu estou fazendo tudo com y positivo para cima. Tanto, né, a coerência aparece aqui. Como o meu y é positivo para cima, o meu deslocamento ΔY, ele tem que ser positivo. Então, esse menos de baixo aqui do 9,8 com esse menos de cima que vai fazer com que o meu ΔY seja maior que zero. E aí, se você fizer essa conta, você acha lá 13,6 metros acima do edifício, né? Que eu fiz a conta a partir dessa posição inicial y0, sim, aqui. Tá claro, gente? Então, para fazer essa conta, você tem que decompor a velocidade V0 em velocidade inicial, em y e em x, para aplicar as equações de cinemática separadamente. Tá claro? Na letra B, ele quer saber o módulo da velocidade da pedra imediatamente antes de ela atingir o solo. Eu posso usar essa mesma equação. Em y, o movimento ele é uniformemente acelerado, com a aceleração apontando para baixo, de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, se eu usar Vy ao quadrado igual a V0y ao quadrado menos 2G ΔY, se eu fizer ΔY igual a menos 15 metros, menos não, pode ser menos 15 metros, isso. Menos 15 metros, eu vou achar a velocidade com a qual ele chega no chão. Tá claro? Porque quando ele chega no chão, o deslocamento dele é menos 15 metros. Beleza? Então, isso aqui, o meu VY vai ser igual a V0y, que é 16,3 metros por segundo ao quadrado, menos 2 vezes 9,8 metros por segundo, vezes ΔY, que é igual a menos 15 metros. Observe que a coerência da equação, a coerência do sinal é importante para achar a resposta certa. Esse meu VY, quando ele chega ao solo, é igual a, possui módulo de 23,7 metros por segundo, né? Só que ele quer o módulo da velocidade total quando ele chega ao solo. Então, quando essa pedra chega ao solo, como que é o movimento de projétil, né? O movimento de projétil é o seguinte: essa pedra é lançada, ela vai cair no solo aqui, certo? Aqui é o solo, aqui é o alto do edifício. E aí, então, quando essa pedra chega ao solo, a velocidade
com a qual ele chega ao solo, ela é esse vetor verde aqui. Tem uma componente em x e tem uma componente em y. Observe que a componente em y é negativa. Então, a velocidade com a qual ele chega ao solo vai ser igual à componente em x, v0x, que não muda, né? Que é 25,2 metros por segundo, na direção positiva de I. Observe aqui, ó, positiva de I, certo? De onde eu tirei isso? Da velocidade v0x, que não muda no tempo, tá? Menos 23,7 metros por segundo na direção J. Na direção vertical, a velocidade tem componente negativo, né? O objeto está caindo no solo, tá claro? Só que ele quer o módulo desse vetor aqui. Bom, o módulo disso aqui você calcula calculando o módulo de vetor careta. Se você fizer essa conta, você vai achar lá o seu módulo, que é 34,6 metros por segundo. Então, observe aqui, gente, esse exercício, muitas vezes a gente erra porque não presta atenção no que está sendo pedido. Ele pediu o módulo da velocidade total da pedra quando ela chega ao solo. Então, você tem que achar a velocidade VY com a qual ela chega no solo, que é menos 23 metros por segundo, e depois você tem que achar a velocidade total, que leva também em consideração a velocidade em x. Tá claro, gente? E na letra C, ele quer saber a distância horizontal entre a base do edifício e o ponto onde ela atinge o solo. Então, ele quer saber o seguinte, né, na letra C. Ele quer saber essa distância aqui, ó. Essa distância. Beleza? Essa distância x aqui. Para eu fazer isso, né, o que eu tenho que fazer é achar o tempo de queda. Eu consigo achar o tempo de queda fazendo simplesmente essa equação aqui, ó. O VY é igual a um V0Y menos GT, certo? O tempo de queda vai ser o tempo que a pedra chega ao solo. Então, esse aqui é o VY do solo, que eu acabei de calcular, que é esse 23,7 metros por segundo aqui, ó, né? E o meu V0Y eu tenho, que é 16,3 metros por segundo. Então, o meu tempo T, né, vai ser um VY do solo menos um V0Y dividido por menos G, né? Como aqui, novamente, o tempo ele vai ser positivo, porque o VY do solo, ele é negativo, né? Então, isso aqui, na verdade, é menos 23,7 metros por segundo, menos V0Y, ou seja, menos 16,3 metros por segundo, dividido por menos G, que é menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, essa coerência de sinais é importante para eu achar um tempo T positivo, de 4,08 segundos. Agora tá fácil, porque se o tempo para ele cair no solo vai ser o tempo do deslocamento, horizontal. Eu tenho x igual a x0 mais v0xt, né? x0 é igual a 0. Então, o meu deslocamento vai ser v0x, que não muda, é 25,2 metros por segundo. Eita, diacho. O que eu fiz? Oh, meu Deus! Peraí. Desculpa. 25,2 metros por segundo vezes 4,08 segundo, né? Eu vou ter alguma coisa em metro aqui, que é 103 metros. Mais ou menos. Indira, vamos aproveitar para trocar, por favor? Vamos lá. Entenderam, gente? Alguma pergunta?
em relação ao exercício até agora? Não. E na letra D, ele pede para fazer diagramas infinitos, da posição, da velocidade, tanto em X quanto em Y. Deixa eu... Ixi, como é que eu insiro um negócio aqui? Aqui, beleza. Então, ó, ele pede diagramas de X em função do tempo, de Vx em função do tempo, de Y em função do tempo e de Vy em função do tempo. Então, vamos lá, né? Como é que X, a posição X da pedra varia no tempo? Ela varia linearmente com o tempo, porque o movimento, ele é retilíneo, uniforme ao longo de X. X é igual a um x0, que é igual a zero, então ele parte do zero aqui, ó, vezes 1 Vx vezes t, né? Como que a velocidade Vx varia no tempo? Ela não varia no tempo, ela é constante e positiva. É isso aqui. Observe que se eu derivar o x em função do tempo, eu derivo uma reta, eu tenho uma constante. Então, isso aqui está coerente, né? E a aceleração em x em função do tempo é o quê? É nula, né? A aceleração é nula. Porque se eu derivar uma constante, eu tenho zero. Então, a aceleração em x é nula. Agora, vamos fazer o movimento em y. Y, em função do tempo, varia como? Primeiro, ele parte de uma altura inicial diferente de zero, de acordo com o sistema de coordenadas que eu escolhi, né? Ele aumenta e depois diminui, né? Isso aqui é como y varia no tempo, né? E como é que a velocidade em y varia no tempo? Primeiro, ela parte de um valor positivo. À medida que a pedra sobe, ela vai diminuindo em módulo até chegar em zero na altura máxima. E depois, ela aumenta em módulo no sentido negativo quando a pedra está caindo. Então, observem aqui que, novamente, quando você olha o diagrama de Y e de VY, você tem uma relação coerente, né? No primeiro momento, eu tenho uma velocidade diferente de zero e positiva, porque a inclinação dessa reta, nesse ponto aqui, é positiva, está aqui a velocidade positiva, e até chegar na altura máxima, essa inclinação ela vai diminuindo, que é o que está acontecendo aqui, ó. O módulo da velocidade está diminuindo até chegar a zero, né? Que é a altura máxima. A partir da altura máxima, agora a inclinação é negativa, ou seja, a derivada Vy é negativa, que é o que acontece aqui. E essa inclinação ela vai aumentando, que é o que está acontecendo aqui. A velocidade ela está aumentando em módulo e ficando cada vez mais negativa. Claro? E quando eu faço o diagrama da aceleração em y, né? Observe aqui que a aceleração é a derivada da velocidade, né? Então, a aceleração aqui, a derivada de uma reta com inclinação negativa é simplesmente um número constante negativo. Então, a aceleração, ela é constante negativa, e nesse caso de queda livre, ela possui o valor de menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá claro, gente? Então, é assim que a gente faz esses diagramas. Tem muitos exercícios que pedem para fazer esse diagrama, é importante fazer, e quando você fizer, né, sempre pensar a respeito da relação de derivada ou de integral que essas curvas têm uma com a outra, para relembrar esses conceitos. Alguém tem alguma pergunta em relação a esse exercício? Então, observem que para qualquer exercício de queda livre, eu primeiro faço um esquema,
Depois, escolha um sistema de coordenadas. Sempre separa os movimentos em X e em Y, e eles estão ligados um ao outro somente pelo tempo. Eles são independentes. Como assim, Ana, você quer saber se esses gráficos são importantes de lembrar? Esses gráficos, eles estão discutidos no livro e eles servem para movimento de projétil. Eles descrevem o movimento de projétil. Você tem que lembrar deles não no sentido de decorá-los. Você tem que lembrar deles para saber de onde que eles vêm e a relação entre eles. Tá bom? Não adianta você decorar esses gráficos. Ok. Não tem que decorar, você tem que saber chegar até eles. Não, sim, que eu estou vendo, né, com a forma como foi construído, pelas retas, e aí, sim, ele tem realmente uma condução, um significado. Isso, você tem que saber fazer.